Em cada vinil há uma história, projeto da Monte Carlo FM, e comigo aqui hoje nos estúdios, Djalma Santos Araújo, natural de Uruçanga, reside em Morro da Fumaça, coleciona vinil, conhece muito sobre os long play, e ele vai contar um pouquinho da história dele com essas relíquias que marcaram a história na vida de muita gente, né, Djalma? Seja bem-vindo e obrigada por participar do projeto. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui podendo falar de uma coisa que a gente ama tanto, né? A ideia mais antiga que eu tenho assim de vinil, eu sou natural de 64, ano da Revolução, então foi em 1969, quando meu pai trabalhava na mineração lá no Rio Deserto, e nós tínhamos uma vitrola, e a gente ouvia aqueles discos de 78 RPM, aquele disco de 10 polegadas, que tinha uma música de cada lado. Quando você via, a música já havia terminado. Botava, e caía 9 discos, assim, um após o outro. Terminava, a agulha voltava, ia para o próximo disco. Então, é dessa fase que eu me lembro, de 69 até 70, a gente ouvia Edith Veiga, Nelson Gonçalves, Orlando Dias, trio Los Panchos, a música Miguel Acés Mejía, um cantor mexicano. Então, é um saudosismo muito grande, assim. Aí depois, posteriormente, ali no ano de 71, 72, eu lembro que o meu pai chega em casa com 2 discos. Nós, na época, a gente estava cuidando da igreja, e o pai chega com um disco dos Carbonos e um disco dos Incríveis. Quando eu ouvi aquele disco dos Incríveis, aquilo foi incrível, realmente, na minha cabeça. Foi incrível. Porque você ouvia Nelson Gonçalves, Edith Veiga, samba canção, de repente o cara vem com um solo de guitarra, fazendo uma homenagem a Jimi Hendrix, que eu nem sabia quem era Jimi Hendrix. Depois que foi descobrir quem era. Posteriormente que a gente veio a descobrir quem era Jimi Hendrix, né? Então, assim, nessa fase do início dos anos 70, o que mais me chamou a atenção foram esses 2 vinis. Os Carbonos e Os Incríveis. Os Incríveis é um disco incrível, realmente. Ele tem 5 caveiras na capa, e ele tem uma música que eu gostava muito, que é um solo de bateria, que depois eu descobri que era de uma outra banda, e Os Incríveis, eles, tipo os Carbonos, eles copiavam as bandas inglesas, né? E traziam o som para o Brasil. E Os Incríveis tinha na sua formação um baterista que na época era o mais famoso, foi namorado da Rita Pavone, que era o Netinho. O Netinho, daí ele desmancha Os Incríveis e ele forma o Casa das Máquinas. Aí a gente já vem morar na Próspera, em 1976, e o meu irmão chega em casa, agora não mais o pai e meu irmão, com um disco do Made in Brasil, Jack o Estripador, e o disco do Casa das Máquinas, o Casa de Rock, que depois virou até casa de rock aqui na Içara. Exato. Então, dessa fase aí, que marcou muito, né, na minha adolescência, e da parte de disco internacional, eu lembro bem quando meu irmão chegou em casa com Led Zeppelin 2, que também tem um solo ferrado de bateria, do John Bonham, Genesis, Nazaré e Emerson Lake and Palmer. Esses 4 LPs. A Genesis é maravilhoso. Esses 4 LPs, assim. O Genesis com o disco que foi a entrada do Phil Collins como vocalista. Peter Gabriel havia saído da banda e entra o Phil Collins nessa época. Ele já era o batera da banda. E depois virou vocalista. Ele virou vocalista. A turnê deles agora, até ele fez sentado o show, né, Djalma? Sim, uma pena, né? Uma pena, né? Mas... Aí já vamos falar, dando um pouco de saco pra mala, mas até Ozzy Osbourne também já quer voltar para fazer show também sentado. Axl Rose já fez em cima de um troninho. As raízes, né? Os troncos velhos se reinventando nos palcos aí, né? Mas isso é importante, né? Porque essa geração nova, a geração Spotify aí, que nunca viu um vinil, nunca viu um cantor famoso, né? Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, também tem uma turnê marcada para 2024 no Brasil. Então, tudo isso remete a esse saudosismo, né? Exato. Chegamos aos anos 80, lá em 75 ainda, e o meu irmão chega com uma fita cassete gravada de um cantor que marcou muito a minha adolescência e a minha formação musical, que foi o Novo Eon, do Raul Seixas. Né? Tente Outra Vez, A Maçã, um disco muito emblemático dentro daquilo que eu naquela entendo época, né? Por música. Em 1979, mais ou menos, o meu outro irmão, o Volney, chega com o vinil do Zé Ramalho. E na época meus pais estavam se separando
e eu vi aquele vinil do Zé Ramalho e disse assim pro meu irmão, cara, eu quero esse disco, eu quero esse violão aí, porque daí eu queria virar músico. Ganhei um violão, só que o violão, na época, eu descobri que custava R$ 2.600 na Casa das Gaitas, e na verdade o violão era R$ 6.200. E aí, sei lá, fizemos uma suaves prestações e eu ganhei um violão de 7 bocas, de estilo nordestino, que eu guardo ele como xodó até hoje. E o Zé Ramalho também foi outra influência muito forte na minha formação musical, né? Comecei a trabalhar com música, aí nós chegamos em 1995. Bum, acaba o vinil morreu. E foi a transição do analógico para o digital, né? E eu lembro que o meu primeiro CD foi um CD do Belchior, que posteriormente ele autografou numa data de hoje, 22 de março. Que olha, era o dia, que memória, hein? Que era o dia da água, ele autografou o CD e o meu vinil, que eu tenho, memória, eu tenho Djalma. alucinação. 95, tá, todo mundo joga os seus vinis fora. O que o Djalma fez? Não, eu guardei os meus vinis. Como eu sou professor de música, toco violão também, e eu peguei e guardei tudo. E as pessoas lá na minha cidade, Morro da Fumaça, foram me doando seus vinis. Ah, vai jogar fora? Eu tenho um lixão aqui em casa, pode trazer para cá. E aí fui arquivando isso. Em 2016, agora já estamos aqui no século XXI, eu vi um aviso no Facebook de um rapaz de Uruçanga que queria vender um disco da Banda Alheia, lá do nosso amigo Gera Fornaza. Aí eu falei para minha esposa, vamos lá em Uruçanga que eu tenho que comprar esse disco. Vai gastar dinheiro? Não, é R$5 o disco. Mentira, o disco era 50, né? Mas a gente que é colecionador... Já é do mercado. Aí eu conheci o Vinil Rock Clube Uruçanga, né, que fiz parte durante alguns anos, e depois de 3 anos eu fundei um outro grupo, que é o Amigos do Vinil BR, que é da camiseta que eu estou usando aqui, né? E a gente está desde 2019. A gente faz feira no shopping... Pode falar o nome, né? Pode shopping sim. dela. E recentemente a gente fez feira também no Shopping Nações. Posteriormente vamos fazer em Tubarão, no Farol Shopping. Então, de colecionador, de comprador, eu passei a ser vendedor também, né? Realizando feira aí por Santa Catarina, né? Como eu comentei em off com você, eu comprei o acervo da Rádio 96 de Morro da Fumaça, que eram 1.500 discos, e eu comprei o acervo da Rádio Araranguá, 2.000 discos. Ou seja, naquele dia que eu disse para a esposa que eu ia lá comprar o disco da Banda Alheia, que eu voltei a ouvir vinil, eu já tinha 1.650 discos. Pode tomar uma aguinha. A pausa para água. Pausa para água. 1.650 discos. Conversa vai, conversa vem, compra de um, compra de outro, pega um lote aqui, um lote ali. Hoje eu cheguei a 12.000 discos. Então agora chega, vamos vender. Tá, agora tu vai reservar uns 500, foi isso que tu falou comigo nos bastidores na última feira? Exato. Uns 500 para a tua coleção, que vai ser os teus intocáveis. Não vai ser fácil. Vai ser os incríveis intocáveis. Os resto... incríveis e os carbonos e os fevers tem que estar junto. Raul, Alceu, Zé Ramalho, Belchior, Moraes Moreira e mais alguns nacionais aí. Cleito e Cleidir e Sai Guarabira. Maravilha. Em uns 10 internacionais, entre eles Led Zeppelin, Kiss, Status Quo e Alice Cooper e mais alguns. Não sei se eu vou conseguir só 500. Bom gosto musical, hein, Djalma? E os demais a gente vai compartilhar com as pessoas, porque a vida é muito curta, então curta a vida. E é bom demais compartilhar essas histórias, né? Essas relíquias com os outros, assim, seja através de doação ou através de feira, da venda. Agora, o que tu diz desse mercado que está voltando com tudo, né, Djalma? Faz 30... acho que mais de 30 anos que o vinil está superando aí a venda de CDs, por exemplo. De 2018 para cá, né, principalmente. Eu lembro que ali em 2016, quando eu retomei a coleção de vinil, eu vendia um Iron Maiden por R$60. Hoje eu não vendo por menos de 150. Então também inflacionou, valorizou, inflacionou muito. Eu tenho alguns discos
na faixa de R$500. Eu recentemente vendi um Angra por R$500, que é um lançamento de época, que foi relançado agora, mas pelo fato de o meu ser original de época, ele tinha um valor, além de ser afetivo, né, um valor comercial superior ao relançamento. Eu tenho um disco do Lô Borges de 1972, que é o famoso disco do tênis dele, que eu estava olhando a última, no Discogs, o valor comercial dele está em torno de R$1.800. Então, certamente é o disco mais caro que eu tenho na minha coleção. Um Lô Borges de 72. Tem o Clube da Esquina também, aquele primeiro do Milton e do Lô Borges, mas esse é na faixa de R$400, R$500. Tá certo. Então, o comércio está aí, tá aquecido, super aquecido. Tá certo. Comigo aqui nos estúdios, Djalma Santos, colecionador e também participa de feiras em Criciúma, Tubarão e por Santa Catarina, se Santa Catarina chamar, o resto de Santa Catarina chamar, o Djalma vai também, né, Djalma? Levar a feira, os discos e as histórias junto. Com certeza, e agora no final do ano eu botei uma loja física em Morro da Fumaça. Isso, fala para nós um pouco dessa loja física, onde fica, se tem Instagram. Então, Djalma Discos, né, fica bem no centro de Morro da Fumaça, próximo à Caixa Econômica, na rua Luiz Scott. Só você chegou em Morro da Fumaça, atravessou a ponte, vê a Caixa Econômica, a minha loja é bem ao lado, bem pertinho. Então, o meu Instagram é Djalma Santos A. Estamos aí nas redes sociais, Djalma Santos Araújo no Facebook também você me encontra. Então, e qualquer coisa é só entrar em contato aqui com a Monte Carlo FM, que a gente também passa o contato do Djalma. E o Djalma pode vir aqui numa segunda vez para a gente fazer uma segunda edição. Ele pode trazer mais discos para contar para a gente, essas histórias fantásticas que, afinal de contas, em cada vinil há uma história. Você quer participar? Acesse o nosso portal sctododia.com.br, o nosso YouTube, Instagram, @Rádio Monte Carlo FM, o nosso WhatsApp é o número 48991896775. Lá você vai conferir o nosso conteúdo e também, se quiser participar, é só mandar um recado para a gente no WhatsApp. Até a próxima edição. E Djalma, muito obrigada por participar desse projeto. Poxa, eu que agradeço. Muito obrigado. Sucesso para esse grande projeto.